Adonai, nosso seminário local. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus Trino. Com certeza o Senhor irá nos conceder uma aula abençoada. Pai bendito e amado, em Tua presença nós nos encontramos nessa tarde. Somos gratos a Ti. Queremos, Senhor, honrar e glorificar o Teu nome nesse momento em que nós estamos aqui com os nossos corações voltados a aprendermos a Tua palavra. Uma vez que entendemos que te servir, Senhor, não é de qualquer forma, de qualquer maneira, mas como a Tua própria palavra fala, com toda a Tua força, com todo o Teu coração, de todas as Tuas entranhas, que nós possamos amar e servir ao nosso Deus. Pai, domina esse ambiente, os nossos corações, os nossos sentidos, para que possamos receber a Tua palavra, compreender a Tua revelação. Entendemos que a Tua palavra é o único livro no mundo inteiro, o mais antigo e o mais atual, que com certeza sempre está com o autor do nosso lado, principalmente quando o convidamos a estar presente, porque a Tua palavra ela é viva, é eficaz, ela gera a vida dentro de nós, nos traz transformação. É uma bússola, é com certeza uma base, é uma espada, ela tem vários, Senhor, significados, ela é completa. Por isso, é nela que iremos nos alimentar nessa tarde, e iremos encher-nos com as gorduras da Tua palavra, para que possamos sairmos daqui felizes, saciados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Ó Espírito Santo, ministra essa aula. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estaremos vendo mais uma bem-aventurança. E já quero perguntar aos alunos, vocês se lembram qual a bem-aventurança que nós iremos estudar hoje? Não? Nem quando se posta no grupo com um tema bem grandão lá, ninguém olha mais. Limpo de coração. Bem-aventurados Limpos de coração. Limpos de coração. De coração. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus traz aqui mais uma bem-aventurança para o seu povo. Felizes, ou mais do que felizes, as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Não é qualquer pessoa que terá tamanho privilégio. Eu digo tamanho, mas existe uma palavra até bem mais impactante do que essa, do que privilégio, porque ver Deus é algo que com certeza nós jamais podemos até tentar imaginar, mas a glória de Deus é muito grande. Deus é muito santo, é muito poder, e há essa promessa de que aqueles que têm os seus corações puros, eles irão contemplar a face de Deus, eles verão a Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Como nós havíamos falado em lições anteriores, Jesus não estava falando, quando estava citando aqui as bem-aventuranças, de uma forma mista ou aleatória, mas de uma forma sistemática. Quando você começa a ler, a reler, a ler novamente, você vai colocar a sua mente, o seu entendimento nas coisas que começam a fazer sentido, né? Como nós sempre ouvimos falar, cada bem-aventurança vai havendo um processo, um processo de intimidade, de reconciliação, de reconhecimento, né? de humilhação, para que possa desenvolver a santificação dentro do indivíduo, ou seja, a bem-aventurança que falamos na lição passada, né, que foi somente online, e essa agora seria incoerente se o mestre houvesse colocado elas em primeiro lugar quando a citou. Por quê? Porque como nós podemos, ou poderíamos, ou possamos assim expressar, manifestar, como diz o versículo 7, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Como eu posso ter misericórdia de alguém, se antes de tudo eu não vim a ser tratado, eu vim a ter um peniel, um encontro com Deus, eu vim a ter uma conversão na minha vida? Então seria algo improvável. Então, quando muitas pessoas dentro do ambiente cristão não conseguem liberar o perdão, não conseguem liberar a misericórdia, elas precisam voltar a entender as primeiras antecedentes bem-aventuranças da misericórdia, que é os pobres de espírito. Quando você passa por esses 4 estágios dessas bem-aventuranças, você já começa agora a ver que Jesus já fala coisas que você já começa, não somente de você para com Deus, mas agora você vai conseguir agora colocar a praticidade para fora, que é expressar, que é poder liberar a misericórdia, do versículo 7, né? E está assim com o coração puro, que é a que nós vamos ver agora, porque você só vai conseguir manter o seu coração puro se você, antes de tudo, se limpar, se purificar, né? Como Naamã, que teve que descer as águas do Jordão por 7 vezes, mergulhou, e quando subiu na 7ª vez, as lepras, né, largaram o seu corpo, ele ficou são, ficou limpo, porque ali naquele momento ele havia lançado o seu orgulho, a sua soberba, e tinha entendido que Deus é o único Deus de ser reverenciado, adorado. Então, queridos, o que significa ser limpo de coração, né? Nós vamos ver hoje sobre ser limpo de coração. O que significa ser limpo de coração? José, dá um parecer. O que significa ser limpo de coração? O que você entende? Sim, José. Sim, limpo de coração você tem uma pessoa honesta, direita, andar os caminhos do Senhor corretamente, agindo por que manda a lei de Deus. Uma pessoa honesta, né, que procura obedecer à lei de Deus. Muito bem.
Davi, por favor, expresse também alguma coisa. A pessoa que não deixa que o mal entre no seu coração, não deixa gerar maldade no seu coração, que tenha ganância, que não seja uma pessoa pura. Muito bem. Viver. O que significa ser limpo de coração? Né? É viver para a glória de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, é fazer disso o principal objetivo da nossa existência. Né? Da nossa existência. Deus tem que estar em primeiro plano em tudo. Ser limpo, ser puro. Quando se fala limpo de coração, nós lembramos aqui da inocência, da pureza. Né? Eu, pastor, essa semana eu passei por um momento que eu me lembrei desse versículo, né, da pureza de coração. E isso me emocionou. Imagina só, o cara já está 40 anos, chegando perto de 50 e se emocionar uma coisa de lá atrás. Estava no supermercado e eu me deparei com um casal que me abraçou, me ganhou para Cristo. Um casal missionário batista. Quando eu olhei, já está muito velho. Na época eu tinha 10 anos, eu olhei assim. Aí quando eu vi a esposa, eles mesmo. E eles ficaram felizes. E quando ele olhou para mim, ele disse: já pagou meu dia já. A gente era pastor e tudo. Tinha me visto pequeno, me evangelizou, eu fui para a igreja, começou a ensinar os primeiros passos, como é que ora, como é que canta os hinozinhos, aqueles que até eles estavam tocando aqui, uns hinos aqui que eu me lembro, aquele os corinhos bem abençoados. Isso mexe com a gente, Eu acho que quando a gente tem dentro do nosso ser a pureza de coração, a gente sente essa saudade, essa gratidão, de coisas que impactaram na nossa vida, a ponto de até dizer: rapaz, tu lembra de tudo isso, tu era tão pequenininho. Sim, mas é porque o que vocês ensinaram desceu para cá, ficou aqui. Aí eu disse para eles: se vocês querem saber até uma coisa, o dia que eu levantei a minha mão para confessar o Senhor Jesus como meu único Salvador e Mestre, foi no dia 14 de fevereiro de 1987. E no dia 22 de março de 1987, eu fui a primeira criança a descer as águas na primeira igreja batista de Parquelândia, representando o Maracanaú, o primeiro da igreja lá, o mais novo, a descer pelo pastor norte-americano Fred Armin, não sei se ainda é vivo. E aí eles ficaram assim, porque fica dentro do coração da gente a gratidão, E eu sei quem me chamou, eu sei por que eu estou aqui, eu entendo por que eu não morri diante das diretrizes que muitas vezes o inimigo tentou me destruir e acabar com o meu ministério. Eu entendo que é o grande amor de Deus, e que com certeza, até antes do ventre da minha mãe, eu vou lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala, desde a fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. Então, nós sentimos essa identidade com isso. Então, ser limpo de coração é viver para a glória de Deus, é viver as coisas de Deus, é estar alegre em estar no ambiente das coisas de Deus, é o aspecto da vida, é fazer disso o principal objetivo da nossa existência. O nosso desejo deve estar na presença do Senhor, de amá-lo, de conhecê-lo, de servi-lo de todo o coração, E eu fico alegre quando eu vejo, às vezes, quando tem alguma coisa que envolve criança, e está a pastora Michele, que parece uma menina velha ali, e começa a misturar coisas, aquela coisa ali. Eu me lembro da minha criancice também. E eu, poxa, não tem nem como ficar com vergonha, porque a gente
A gente é gerado do Espírito, né? A gente não foi gerado de uma forma meramente com prazo de validade, que é a nossa natureza adâmica, que vai até os 70, 80 e tem um prazo de validade, mas a nossa, espiritualmente falando, como o Senhor Jesus disse, vocês não foram gerados pela vontade da carne nem do sangue, mas que é gerado do Espírito é Espírito. E nós entendemos que esses irmãos aqui gerados do Espírito, eles não durarão somente 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, nem 1 milhão, nem 1 trilhão, nem que você puder inventar, é para toda a eternidade. Somos um povo, uma família de um Pai só. Aleluia. Então, queridos, há uma divisão para os puros de coração, né? Há uma divisão para os puros de coração. Será que o puro de coração ele pode ser dividido, Vitória? Pode ou não? Há uma divisão? Só um sim ou não? Eu sei que você está dizendo assim, eu te pego. Há uma divisão para os puros de coração? Acho que não. E aí, Evandro? Sim ou não? Sim? Há uma divisão para os puros de coração? Mas peraí, irmão, qual é o sentido da pergunta? Como assim? Vamos lá, isso que eu queria saber, porque eu estava esticando você. Era tentar perguntar se há uma divisão para a pureza, para os puros de coração. Se eu posso viver em 2 termos. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo aqui, como Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Em que ela aventurava-se em um determinado momento de viver pura e às vezes manchada, morna, né? Entre o meio termo, vamos dizer assim, uma igreja light, uma igreja que aceita coisas, uma etiqueta em que não pode ter tanto exagero, né? E isso muitas vezes faz com que ela até venha a ignorar a vontade do Eterno, para que o seu próprio entendimento possa se encaixar e poder deixar o entendimento do ser humano bem à vontade sobre isso. Então, há uma divisão para os puros de coração? Na realidade, não. Não. Ele busca temer somente a Deus. O puro de coração busca temer somente a Deus e andar em seus caminhos, né, irmã Eudócia? É dessa forma? Os puros de coração, eles são dessa forma ou não? Como assim? E de novo. Os puros de coração, eles devem ter divisões na sua vida espiritual ou não? Ele deve ser somente íntegro e reto? Tem que ser somente íntegro, não. Não. Tá certo. Depois eu... Eu não entendo, depois eu entendo. Estou brincando. Mas se você falar, eu faço uma pergunta bem difícil para você, viu? Ei, irmão Flávio, eu pastor. Eu vi hoje num videozinho sobre impureza e era um pastor, ele pegou uma garrafa de água, não sei se o irmão viu na internet. Ele pegou uma garrafa de água e falou, essa água aqui, ela é pura, ela é cristalina. Eu passei no esgoto da minha casa, o esgoto não, aquela água da frente, peguei e vou botar uma gota. Ela, no Google fala que tem 30 mil gotas, uma garrafa de água de 1,5 litro, são 30 mil gotas. Ele pegou uma gota de água suja da frente da casa dele e colocou naquela garrafa e perguntou se alguém tinha coragem de tomar. Se tinha 30 mil gotas e só uma
dividido, as 30 mil gotas tinha 0,333% de impureza, mas tinha 99,9% de pureza. Quem tinha coragem de beber? Aí todo mundo, não tenho coragem. Aí ele falou assim, e por que você acha que Deus quer alguém com coração impuro? Né? E às vezes essa gotinha, né, a gente não toma. Se souber que tiver uma gotinha de impureza numa água, a gente não aceita. Isso trouxe todo um entendimento para mim de que Deus, ele quer um coração verdadeiramente puro. Não é aquela coisinha, a gotinha, né? Justamente. Então, por ele busca também, né? Ele não aceita porque ele busca somente a Deus e anda em seus caminhos buscando, né, agradá-lo e não satisfazer os desejos da própria carne, que pende para o mundo, né? Porque eu sei que se eu for fazer o desejo de que a minha natureza pede, que são coisas ruins, pecaminosas, então eu vou estar cedendo para pender para as coisas da concupiscência, do mundo, e aí eu vou estar perdendo a minha pureza, né? Porque uma pequena gota, ela vai contaminar, né? E um pouquinho de fermento que se põe na massa, o que é que acontece? Leveda toda a massa, né? Se torna tudo impuro, né? Se torna tudo impuro, porque é dessa forma. O que acontecerá com esse tipo de pessoa, né, na eternidade, né? O que vai acontecer com esse tipo de pessoa, Diácono Vanzinho, com um puro? O que é que vai acontecer com ele na eternidade? Tem alguma definição para ele, um destino, algo já projetado para ele? Acredito que sim, porque aquele coração ele tiver realmente voltado para a parte de Deus, ele vem de verdade lá na glória. Aí ele vai receber o quê? Não. Ela dá uma recompensa dos nossos trabalhos, das nossas labutas espirituais. Aqui é uma promessa. Mas eu vou poupar o Manzinho porque ele entrou depois, ele estava resolvendo ali. Mas ei, Antoniela, ela vai ser igual o Ronaldinho. Ele joga a bola para cá, olhando para lá. Fingindo demência, ele aqui, ó. Mas está no coração. E aí, o que é que você acha? Qual é a recompensa dessa pessoa? Na conclusão do versículo, né? Porque eles verão a Deus. Muito bem, é a lógica, viu? Como nem dói, é só vocês ficarem à vontade, né? Aí vocês começam a fluir. Ele falou no tema do versículo. Os puros de coração, eles verão a Deus. Por isso que são mais do que felizes, porque é algo que está preparado para nós, reservado para nós. Nenhum disso que o Senhor está falando, dessas bem-aventuras, dessas muitas felicidades, se fala algo terreno, transitório, algo aqui que perece, mas é aquilo que está nas Escrituras que diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não desceu ao coração do homem, foi o que Deus tem preparado. Então, o que acontecerá com esse tipo de pessoa que for puro? Ele verá a Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta bem difícil agora para vocês. Quem quer ser puro de coração para poder ver a Deus? Levanta a mão. E você que está aí nas redes sociais, né? Eu quero sim. É bom. Acerta. Pastor, mas de modo geral, todos vão ver Deus? Só os puros de coração. Os puros de coração verão a De modo Deus. geral, todos que for salvo vão ver Deus?
Todos que foram salvos? Todos que forem salvos. Sim, porque o conjunto que nós estamos falando de bem-aventurança não está falando de uma classe A, de uma classe B, de uma classe C. É algo que nós temos que estar enquadrado em todas elas. Isso aqui são identidades de quem é salvo na pessoa bendita do Senhor. O cidadão do céu. Então, quando você olha para a bem-aventurança, poxa, não estou fazendo isso aqui, ainda não estou me identificando com isso aqui. Então, você tem que começar a exercer, fazer a manutenção da tua máquina espiritual, né? Botar o teu corpo para, como diz o pastor Luciano Subirá, né? Todo mundo quer bênção, né? Só quer buscar e tudo, e vem, mas o cara não quer pagar o preço, o cara não quer viver a dimensão espiritual, ele só quer receber de lá para cá e pronto, e não é assim, né? Vai ser uma série de coisas, né, que a gente vai receber, né? Então... Sim, uma série de coisas. Inclusive no estudo, quem participou aqui do Apocalipse, né, quando a gente fala das 7 igrejas, depois vocês podem ler lá no Apocalipse, a partir do capítulo 2, no capítulo 3, as igrejas da Ásia Menor, todas elas há uma promessa que isso não é individualista, isso é algo que o Senhor vai dar à igreja, aos que vencerem, a igreja, a noiva do Senhor, né? Todas elas são promessas. Agora, infelizmente, a gente é acostumado a comer o resto do arroz queimado e achar que aquilo ali é a coisa mais gostosa do mundo. Quanto que o Senhor tem preparado tantas delícias e nós não temos aproveitado porque nós não sabemos que aquilo é direito nosso. É como um jovem que ele tinha um sonho, e o seu sonho era viajar num grande cruzeiro marítimo, conhecer o mundo através dos 7 mares, e ajuntou durante anos as suas economias para poder fazer essa viagem. E ele conseguiu comprar seu passaporte, né, a sua viagem, e aí ele viu tanta gente, tantas pessoas ricas, né, tanto de pessoas, e ele se identificou com 2 jovens que ele sempre ficava junto com eles e via a beleza do mar, tantas coisas mais. Só que na hora das refeições ele sumia, ele se ausentava, e os rapazes queria obviamente estar com ele ali, partilhando, né, participando de tudo que tinha direito ali. E ele sumia, e eles ficavam intrigados, onde é que ele vai toda vez, né? E eles resolveram seguir ele no horário da refeição. E isso já era prestes a terminar a viagem. E eles veem quando ele entra no quarto, e ele não tranca, ele deixa a porta somente, né, sem passar a chave. E eles combinam e tomam coragem e entram. E quando eles invadem o quarto, ele está com uma maleta aberta, e havia aquelas bolachas, como é que chama? Bolacha de água, sal, é? Água e sal, né? Uma creme crack na vida, comendo, né? E eles olhavam para ele e vocês não tinham o direito de entrar aqui na minha privacidade, porque vocês fizeram isso. Ele ficou com muita vergonha e tudo, e eles, mas o que significa isso? Por que você está comendo essas bolachas? Ele disse, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Na realidade, eu tive um sonho a minha vida inteira de andar nesse cruzeiro, de fazer isso aqui. Só que o que eu ajuntei durante anos, né, que eu comprei, não dava para eu poder comer essas coisas aí que vocês comem, deliciosas, né, essas coisas aí de rico, essas comidas muito gostosas. Eu não tinha dinheiro para comprar isso aí. Então, a minha comida era essas bolachas. E
eles começaram a olhar um para o outro e achar a graça, não conseguiram segurar. E ele sentiu-se humilhado, né, de estarem rindo, mas aí quando eles se encontraram, eles disseram: olha, rapaz, deixa nós te dizer uma coisa, a gente não está mangando de você por você não ter condições ou pela sua condição social. A gente está rindo porque quando você pagou a passagem, o pacote da viagem te dava direito a comer tudo aquilo que tu viu, tu não usufruiu. E assim acontece na nossa vida cristã, porque muitas das vezes nós só nos interessamos com coisas pequenas aqui da terra. Nós só nos interessamos em brigar e lutar e nos frustrar com coisas insignificantes que daqui a pouco não se viram para mais nada. Mas há tantas promessas do Senhor para cada um de nós, que se nós pudéssemos abrir o nosso sentido, o nosso coração, a nossa mente, nós iríamos ver que quando nós estivéssemos no momento da aflição, da tribulação, isso iria nos fazer olhar para o alto e dizer: eu te dou graças ao Senhor, porque tudo aqui há de perecer, mas o que o Senhor tem reservado para mim são riquezas que ninguém, nem a traça, nem o ladrão, nada pode tomar ou arrebatar de mim. Porque o Senhor promete a nós um novo nome. Se você não gosta do seu nome atual, se você não gosta do seu nome, o meu primeiro é Francisco, né? No aplicativo o pessoal só chama Francisco, né? Mas nós teremos um nome que o Senhor vai entregar, uma pedrinha, e nós teremos o nome do Senhor gravado em nossa testa, e nós teremos tantas coisas que Ele vai nos dar, que você nem imagina. Mas se você conseguisse imaginar e assimilar cada promessa que o Senhor tem prometido, que vai nos dar, que Paulo dizia, que João dizia, que Pedro dizia, que é somente uma sombra, porque não entende completamente, porque só será revelado naquele dia. O seu sentimento, o seu entendimento é muito pequeno, é muito supérfluo por aquilo que o Senhor tem preparado para nós e que há de revelar. Se nós entendêssemos, nós estaríamos aqui pulando, glorificando, saltando, e talvez o mundo se escandalizaria. É a síndrome do pastor, escandalizaria assim. Glória a Deus. Então, o que acontecerá com esse tipo de pessoa? Ele vai ver a Deus. O que acontece quando não se vive em santidade? Ju, o que é que acontece quando não se vive uma vida de santidade? Você que é a nossa aniversariante de hoje, quero te dar esse presente de responder. O que acontece quando não se vive em santidade? Ele vai às mansões, ele vê a Deus, diga sim ou não? Não, por quê? Porque não tem santidade. Porque não tem santidade. E sem santidade não verá a Deus, é isso? Puxa, olha aí, você, a fera. Hebreus capítulo 12, versículo 14, quem pode ler aí? Hebreus 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, procurem viver em paz e com todos busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação não vai ver a Deus, não vai morar nas mansões
Então, não é eu, não é o nosso pastor Lúcio, é a palavra do Senhor, e é sobre ela que nós estamos transmitindo. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês bem profunda aqui, que nós podemos extrair do Salmo. Obviamente que a nossa questão é encontrar face a face com Deus. Nós queremos ver o Senhor, e não somente ver, nós queremos morar no mesmo ambiente que Ele. Nós queremos estar junto com Ele, né? Estar com Ele para todo sempre. Abre a tua Bíblia aí no Salmo, capítulo 15. Olha só. Salmo 15. Pedir nosso pastor para ler. São 5 versículos. Senhor que habitará no seu tabernáculo, quem morará no seu santo monte, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aqueles cujos olhos reprovam e desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure, o dano seu não muda, aquele que não empresta seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Está vendo aí? Ó Senhor Deus, é uma pergunta, ó. Quem tem o direito de morar no teu templo? Quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Aí o Espírito enche o salmista e ele começa a salmodiar escrevendo. E aí ele começa a descrever qualidades que o verdadeiro cidadão do céu deve estar padronizado, alinhado. Aquele que vive uma vida correta. Aquele que faz o que é certo. Aquele que é sincero. Aquele que é verdadeiro em tudo que ele faz. Aquele que não fala mal dos outros. Aquele que não prejudica seus amigos, o próximo. Aquele que não espalha boatos dos seus, ele despreza os que desprezam, ele despreza os que Deus rejeita, né? Ele repugna o pecado, ele respeita os que temem a quem? Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Tive um prejuízo ali, mas eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Esse é o cidadão do céu. Aquele que empresta sem cobrar juros. Aquele que não aceita subornos. Nós tiramos 12 qualidades de um cidadão do céu. Então, leia, releia, pesquise. Ah, pastor, mais de 12 aqui. Eu acho que eu me enganchei aqui nos 3 ou 4. Aí tu vai lá para Mateus, né, para o Sermão do Monte, a Bem-aventurança. Vai lá para o comecinho lá e começa a exercer. Ah, Senhor, eu sou pobre, sou miserável. Faz a oração de Davi, né? Faz a oração de Davi. Ontem o pastor leu aqui, foi pastor, o Salmo 51, né? Ali, irmãos, é riquíssimo ali. Ali é uma verdadeira oração de um puro de coração. Então, quer aprender?
Vai lá no Salmo 51. Quer exercer? Quer ver uma autobiografia sua, ou um exame que nós fazemos, uma ressonância? Vai no Salmo 15 e vê como é que você está, vê como é que está o teu caráter, vê como é que está o teu procedimento, a tua índole como cristão. Porque os que vão orar no santo tabernáculo de Deus são os que estão encaixados nisso aqui, viu, irmão? São os que estão encaixados nisso aqui. Se nós, mas não tenho interesse não tenho. Então pronto, eu posso até te chamar de irmão aqui, porque na terra, mas diante do Senhor, ele não reconhece como filho, não. Vai ler o Salmo 24. Tem alguma passagem do Salmo 24? Salmo 24. Que justamente isso aí que você falou. No versículo 3 ele pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí ele dá 2 pontos: aquele que é limpo de mãos e se encaixa também e puro de coração. 24, né? 24, 4. O Salmo 24 também, viu, pessoal? O Daniel trouxe aí, ó. Ele é citado no rodapé, né? Então, nós precisamos viver uma vida de santidade, né? Então, qual é o conceito de santidade, né? Pronto, Santiago, responde aí o conceito de santidade. Uma criança, né? Que é do coração. Uma criança que é pura de coração, de sentimento, né? Mas algo mais, santidade. Saraiva, responde, por favor. Dá mais uma basezinha ali. A pergunta, por favor. Qual o conceito de santidade? Para tu ir para o céu, tu tem que exercer a santificação. Então, tu tem que saber, porque fazer uma coisa que eu não sei, que eu não tenho certeza, para poder morar lá, eu não posso correr esse risco. Entendeu? Pronto, é isso aí. O que é santidade? Ser santo. Quem falou? Santiago está forte. Por muito tempo, devido ao ensinamento da religião humana, trazia santidade como o quê? Como pessoas que morreram, né, nos tempos antigos, e que obram milagres, e que fazem, exercem coisas, fenômenos, e as pessoas buscam através da sua fé sobre elas, são chamados santos. Mas a palavra do Senhor, dita pelo Senhor Jesus, como também de alguns outros dos seus apóstolos, seguidores, falavam de santidade não para quem havia morrido, mas para os vivos. Sede santos, porque eu sou santo. Então a definição de santidade não é como se falava antigamente: um comelão de arroz, de feijão, quer ser santo, né? Vocês sabiam que antigamente era assim, quando a gente evangelizava, há 35 anos atrás, 30 anos atrás? Um comelão de farinha, de feijão, quer ser muita coisa, né? Não se iguala a santidade a comer, porque se fosse assim, Jesus, ele não tinha nada de santidade, porque a palavra diz que reconhecia como comelão e beberrão. Pensa não para comer? Mas que arroz, feijão na cama é comida. Você É. pode comer. E nós herdamos isso dele, né, pastor? É sadio. E alguma coisa mais tarde aí, viu? Isso.
Então, meus queridos, santidade significa Separado. O senhor perguntou qual o conceito de santidade. santidade. Bom, eu vou falar que se eu não esquecer depois, eu não assisti ao Instagram mesmo, então me deu nem todinho. Seguinte, para mim, o conceito de santidade, basta que a gente põe em prática as primeiras bem-aventuranças, né, não? Seguindo elas. Não é por aí, não. Se você estiver alinhado com as bem-aventuranças, você está numa vida de santidade. É? Santidade, ela é nada mais do que separação. E é um processo diário, né? Isso. Como o Senhor Jesus dizia, ele convidava todo dia a buscar a santidade. Quem quiser seguir após mim, a cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, abstinência, né, dos meus desejos, e siga-me. E aí você está entrando no processo da santificação diariamente, né? Pureza, ausência de pecado, dedicação a Deus, né? Então isso me faz santificar. Quanto mais eu me aproximo, isso não me faz querer ou ser melhor do que ninguém, porque cabe ao Senhor quem Ele vai separar no dia da ceifa, e não a nós, mas nos cabe sim a nos alinharmos, cada um individualmente por si próprio, a cada dia estar vivendo com melhor, com mais intensidade, mais perfeição, e mais zelo, e mais dedicação ao Senhor. Então quer dizer que santidade é uma coisa diariamente, buscar diariamente. Isso. Então, Separação, a pureza, você Fazer o que é preciso. quando eu me Não torno que eu santo, é quero. quando eu já conquisto isso, essa santidade. sim. Né? Olha só o que foi falado pela nossa aluna Glaucinete, a Ju. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, se nós que estamos aqui vivos não exercermos isso, ninguém vai ver a Deus. Então, quem tem que praticar a santidade é quem está vivo, né? É quem está vivo, certo? Então, com a presença de quem nós poderemos nos purificar? O Espírito Santo. Porque ele segundo as Escrituras, ele nos traz 3 tipos de sentidos para que nós possamos basicamente termos para viver uma vida de santidade. Ele convence, ele faz o homem entender 3 tipos de coisa. Alguém pode dizer uma delas? Adverte. A primeira é advertir, né, do pecado. Advertir de quê, Vitória? Não entendi. Ah, o Daniel vai dizer aqui que já está dizendo, já, deixa ele falar. O Espírito Santo, ele nos adverte sobre 3 fatores que são cruciais para a nossa conversão, para o nosso início de uma vida de santidade. Uma delas é o que, Daniel? Advertir do erro, né? A palavra não deu já. Pecado, justiça e juízo. Né? Depois vai tirar um dia, né, pastor, para falar. É porque a gente fala a reta, pecado, justiça e juízo. Vamos mastigar depois o que é, né? O que é que ele convence, o que é o pecado, o que é essa justiça e o que é o juízo. Né? Que juízo é esse, que justiça é essa. Né? Mas é por aqui. Nós estamos buscando o rei. Então, essas são as 3, né? No caso, qual o homem do Antigo Testamento que tinha um coração segundo o coração de Deus, minha amada esposa Raquel, minha aluna, você que estuda sempre, um homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento,
É ele mesmo. Hã? Davi, ela está dizendo. Ah, certo. É tu, Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Lá no Salmo 51:10, você vê Davi falando de uma forma maravilhosa. É um homem que, com certeza, olha só o que ele diz, 51:10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Cria e cultiva, dá-me uma vontade, a fome. Aleluia. A sede, a vontade nova e firme sobre as coisas de Deus. Glória a Jesus. Quem nos recompensa, quem nos recomenda a deixar morrer a nossa velha natureza terrena é o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3 e 5. A Vládia pode ler Colossenses 3 e 5, por favor? Obrigado. A Vládia, Colossenses 3 e 5. Sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, moralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, a ganância e também a idolatria. Olha, se você evitar essas coisas, você já começa a viver uma vida de quê, Vládia? Santidade. E o 6, o que é que diz o 6 aí? O 6. Por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Só a ira, né? Quem quiser provar, o pessoal vê só o videozinho, a fotinha lá no condomínio, tudo escuro, aquele negócio lá, botava só o sol, né, filho? E os raios descendo, né? Aí o pessoal já estava com medo, que é isso, imagina quando... Então, meus queridos, Salmo, a gente já leu aqui sobre o Salmo 15, né? E aí vocês depois vejam algumas referências, certo? Do Salmo 15, já passei, 15:3, Hebreus 12:14, já notificaram aí sobre a santificação, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vamos ver o que é que Paulo fala aqui, né? Olha o que Paulo fala. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Se você ler mais uma, mais duas, mais três, o Espírito vai começar e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me faz entender isso aqui. Você vai começar a ver como é forte o que Paulo fala. Por quê? Olha só, o que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Eu não preciso de um espelho embaçado. Eu preciso só colocar o espelho aqui e tiro o meu óculos, eu vejo tudo embaçado. Mas você tem a vista boa, aí bota um espelho embaçado aí.
mas depois veremos face a face. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que aquilo que a gente está tentando compreender, enxergar, que a gente está usando o tato para poder chegar até lá, são coisas que ainda não estão bem esclarecidas, mas a gente sabe que é o certo. Não estou enxergando bem, mas o caminho é esse aqui, eu tenho que trilhar por esse caminho aqui. Veja só, um homem que foi instruído, ensinado aos pés de Gamaliel, um homem de alta cultura, que foi criado aos pés do maior teólogo da época, o apóstolo Paulo, que dizia assim: mas depois veremos a face a face. Agora o meu conhecimento, ele é imperfeito, ele é limitado. O cara que falava poliglota, falava várias línguas, e o conhecimento filósofo, e o conhecimento dele era limitado. Mas ele diz: mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Aleluia. Olha o que João fala, pastor, aí na primeira carta de João 3:2. Olha como é forte também. Olha o relato desses homens. 1 de João capítulo 3, versículo 2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que somos filhos, mas não sabemos ainda o que vamos ser. Porém sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com o quê? Com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E Ele não é aquilo que a gente às vezes fica vendo ali limitado, né? Ele é por aí, naquilo que Ele apareceu quando ao terceiro dia Ele se apresentou a eles. E ainda comeu, né? Por 40 dias ainda comeu com eles. O corpo da incorruptibilidade, né? É um assunto maravilhoso, um assunto tremendo, que estava no coração e na mente de cada um desses homens. Olha aqui Hebreus 1:9, eu vou ler rapidinho, que é para vocês não perderem um raciocínio. Hebreus 1:9, e aí vocês vão memorizando. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos seus companheiros. Isso falava concernente ao Senhor Jesus, né? E aí depois vocês podem ver, anota aí, 1 Samuel 13:14, Mateus capítulo 22 e 37, 1 de Timóteo 1:5, no vídeo vocês vão ver aí gravado, né? Êxodo 33:11, deixa eu ler só mais umas aqui, Êxodo 33:11, olha só. O Senhor Deus fala com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço, era o auxiliar de Moisés e ficava na tenda. E aí nós vemos a amizade que Moisés tinha com Deus. E nós iremos ver a Deus face a face. Agora, duas escatológicas que vocês amam, Apocalipse 21:7. Assim diz: aqueles que conseguirem a vitória, não é você, aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente:
eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Serão meus hijos. Isso é uma promessa, por isso que eu falei. Há muitas promessas fortes do Senhor. E do 22, versículo 4 do Apocalipse, olha só. Verão o seu rosto, verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Verão o seu rosto, e na testa verão o nome de Deus. Não se preocupe. Você que tem o seu corpo manchado, tatuado, às vezes fizeram uma tatuagem que você nem gostava, uma coisa do passado, e está tudo rabiscado, e a tua pele às vezes é escura e parece um bando de lobo aqui, tudo grudado aqui. O Senhor vai colocar sobre a tua testa o nome dele, e essa você vai ter orgulho de apresentar nas mansões celestiais, porque é o nome do Eterno, vai estar gravado em nós, e que pode dar glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa missão que o Senhor tem nos dado nessa tarde. Ó Deus querido, que possamos colocá-la em praticidade, que possamos refletir, que possamos exercer essa santidade, que possamos prosseguir, caminhar, seguir avante, porque este é o caminho, andai nele. Por isso, ó Pai, dai-nos da tua graça, como assim Davi falava: ó Senhor, cria em mim um coração puro. Ó Senhor, coloca firmeza nos meus pés, nos meus artérios, para que eu possa estar firme e não manquenejar, e não tosquenejar, e não cair, mas que eu possa seguir e prosseguir até chegar nas mansões, no templo santo do Senhor. E assim, ó Pai, abençoa todos que assistiram essa aula, em o nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Shalom, forte abraço, e até a próxima aula, em o nome de Jesus. Lembrando nossos alunos que as nossas provas que você ainda não fez, elas terão prazo de validade até o dia 31 de março. Chegando o 1º de abril, não terá mais validade, ok? Então, vocês possam aí despertar, porque os dias estão se abreviando. Um abraço.